Então, o estudo de percussão rudimentar, cara, para mim foi tudo. Se não fosse a percussão rudimentar, eu não conseguiria ser o percussionista erudito que eu sou hoje. Nosso primeiro tema hoje, cara, é a importância da percussão rudimentar, cara. A importância de estudar esse módulo da percussão, cara. O que você tem a dizer? Bom, eu tenho uma experiência muito peculiar, né, muito única, né, como você pôde ver por conta das coisas de história que eu contei, mas eu vou trazer um pouquinho do que o Augusto falou. O Augusto falou da importância, né, de você fazer a prática rudimentar para você conseguir alçar subir outros degraus, né, dentro do contexto musical. Então, para mim, me ajudou muito, cara. Quando eu decidi estudar percussão erudita, eu já era um percussionista rudimentar de pouco mais de experiência, né, principalmente para a época. Então, me ajudou muito, porque na percussão rudimentar a gente faz leitura de muita nota, a gente faz leitura de muito rudimento específico, e tudo isso, dadas as devidas proporções e da forma como os seus professores te orientam, você consegue aplicar na percussão erudita. Então, o estudo de percussão rudimentar, cara, para mim foi tudo. Se não fosse a percussão rudimentar, eu não conseguiria ser o percussionista erudito que eu sou hoje, com a noção que eu tenho de rudimento, de técnica, e tudo isso acabou me moldando de uma forma muito específica. E eu gosto de falar que, assim como ouvi muitos dos meus professores, né, que o importante é o som para o contexto erudito, né? É o som que você tira do instrumento, tá? Desde que você não faça nada para se machucar, é meio óbvio, né? Com relação a entendimento de técnica, musculatura, memória muscular, aplicação de técnica, sei lá, técnica francesa, técnica americana, técnica alemã, seja lá qual for a que você estiver utilizando, a sua maneira, o melhor é o som, é o som, você consegue tirar o som que precisa ser tirado. Então eu aprendi no rudimentar a explorar muito mais esse tipo de coisa através dos rudimentos. Então, sei lá, entrando para o contexto erudito, quando a gente vai fazer alguns tipos de apogiaturas, quando eu comecei, né, no meio, eu fazia apogiaturas, sei lá, apogiaturas triplas de 3 notas com direita, direita, esquerda. Aí o meu professor até falou assim, poxa, por que você usa essa manulação? Eu falo, professor, essa manulação é mais fácil para mim. O senhor tem alguma outra que seja interessante? Faz assim. Aí ele me explicava, faz assim, você vai usar a técnica tal. Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu já tinha um pouco daquele conhecimento que ele tinha falado dentro do contexto rudimentar. Então, a percussão rudimentar, o contrário do que a galera pensa, que é só, como é que eu posso dizer, só ficar batendo, 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 batendo. Ou outro exemplo legal, assim, tipo, quando tem intervalo na banda, a percussão não tem intervalo, né? Porque dá um intervalo na banda lá e os caras começam e vai. A percussão não para. Então a percussão rudimentar não é só isso. E quando você vê as percussões fazendo isso com muita frequência, nada mais, nada menos, em sua grande maioria, são os seus alunos, são aquelas pessoas que estão melhorando aquilo ali para poder chegar num resultado melhor. Então, a percussão rudimentar, nesse contexto, me ajudou muito, também me ajudou muito para meu entendimento de técnica de mallets. Eu uso uma técnica de mallets, né, que é a que eu prefiro, que é a Burton, seja ela para fazer na marimba, ou seja ela para fazer no vibrafone, ou qualquer algum outro instrumento de mallets, e me ajudou muito, ó, entendimento de rudimento. Então, por exemplo, sei lá, eu tô com uma distância muito complicada para fazer algum intervalo X, então ao invés de eu fazer tudo alternado, eu posso fazer paradido, sabe? Esse tipo de coisa você adquire com o conhecimento da percussão rudimentar. E eu participei em 2011 de um curso com o Ney Rosauro, incrível. Pessoa maravilhosa, né? Um grande professor, um brasileiro, né? Um grande professor brasileiro, percussionista incrível. E eu fiz essa pergunta para ele, né? Essa pergunta que você fez para mim, eu fiz para ele à época. Eu falei, professor, qual a importância do estudo rudimentar? Aí ele falou, é tudo. O estudo rudimentar, ele é a base fundamentadora da percussão. Então, fica aí para vocês, né, que todo mundo, para a galera que toca, que tem vontade de percussão, faça o estudo rudimentar, ao invés, né, claro, cada um tem a sua maneira, não estou dizendo faça isso, faça aquilo outro, né, mas faça um pouquinho de estudo rudimentar para você entender, conhecer, se conhecer, né, porque às vezes você tem a sua técnica de um jeito, então aí nessa daí você vai se conhecendo. Então, percussão rudimentar é vida.
É tudo. É tipo isso. Exatamente. Eu indico muito percussão rudimentar para baterista. Baterista raizão, antigão, que não estuda rudimento, tá ligado? Cara, você quer ver a mudança do batera? Aquele cara que tem sempre a mesma virada ali, que, porra, que a base dele é ruim, a pegada é ruim, a postura dele é ruim, né? O cara que soa, toca meia hora e termina pingando de soar. O cara começou a estudar percussão rudimentar, cara, ele muda a vida dele. O Muda. baterista. O baterista muda a vida, velho. Você descobre vários atalhos, né? Claro. Sei Você não lá, faz mais tipo. força, cara. Você não faz força. A parte Que é, técnica na real, cobre essa é a tudo. intenção da percussão, né? A É, percussão, assim, não é a gente ficar sofrendo para tocar, né? Não pode pingar de suor, assim, por você estar fadigando. Uma coisa é você fazer por muito tempo, que gera um cansaço, isso é meio óbvio, claro. mas não uma fadiga muscular por utilização de forma errônea, né? Exato. Então, cara, vale muito a pena. Eu tenho amigos bateristas que sempre que tem oportunidade ajudam. Ajuda sim, né? Dou uma dica ou outra quando eles estão abertos também a ouvir. Não, é difícil ele. É isso que você vai falar, é verdade. É difícil o batera, porra, mais raizão, assim, tá É, aberto a discutir rudimento, assim. Tá ligado? Os caras acham que já sabe tudo, que já deu. Isso eu digo não, na maioria porque eu converso, assim, a minha então, realidade com os batera é isso. Os caras não aceitam. E os que aceitam, cara, você vê a mudança na hora. eu acho Aqui, que isso é bem característico da pessoa, né? Por assim dizer, mas eu também conheci alguns que ó, os não, caras mas não. firmeza, para mim não serve muito. Então, eu também respeito, falo, ó, cara, eu uso sim, para mim funciona. Se para você funcionar, bem, se não, indo bem também, paciência. Para deixar bem claro, o baterista ele estuda rudimento. A gente está Sim, falando de percussão rudimentar. é, Estudar a filosofia, a técnica. Então, assim, isso que muda o baterista. O rudimento ele já estuda, normal, entendeu? estudar filosofia, metodologia de trabalho, né? Metodologia Traz uma perspectiva diferenciada para aquilo que você vai ter que fazer. Então, sei lá, a gente acompanha as bandas do DCI, né? Hoje em dia a informação é assim, né? Num piscar de olhos, tem informação em todo lugar. Então, hoje você consegue, sei lá, tipo, tem vídeos no YouTube, sei lá, tipo, um final de semana com os Blue Codes, um final de semana com os Blue Devils. Você assiste, você vê lá o Roger Carter falando com a percussão dele, explicando não sei o que, vê o Scott Johnson falando com a percussão dele, com os diretores dele, né? Aham. Explicando. Então, aí você consegue ter uma noção do que é. E então, sei lá, e aí você acaba desenvolvendo o seu próprio, né? Também isso, não só Exatamente. somente a sua metodologia de estudo, né? No caso, eu de forma individual, como para o meu grupo, né? E foi assim que eu criei a minha metodologia, né? A forma que eu utilizo para a Famuta hoje.